Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Porque sempre eu não sei em que momento é que você vai conseguir assistir essa aula. Eu só espero que os senhores e senhoras assistam e façam o melhor proveito possível. Professor Luiz Eduardo, estou aqui diretamente do estúdio aqui do Vibe Cursos, trazendo a nossa querida Geografia de Sergipe, ó, professor Luiz Eduardo, trazendo a nossa Geografia de Sergipe. E na aula de hoje, trabalhando uma temática extremamente importante lá para o seu concurso. Primeiro porque é uma temática que remete aí a uma questão física, e questão física é sempre marcante, está sempre presente no seu conteúdo programático. Depois, por ser importante no contexto também da possibilidade de relacionar com outros conhecimentos. Por exemplo, eu posso falar em aspecto climático numa relação com a agricultura. Eu posso falar em aspecto climático numa relação, por exemplo, com turismo. Eu posso falar em aspecto climático, por exemplo, numa relação social, questão das chuvas, o impacto nas cidades, a questão urbana. Então, permite que a gente aí possa ter aí vários diálogos, vamos dizer assim, beleza? Então, eu os convido aí para essa viagem acerca das questões climáticas do estado de Sergipe, beleza? Vamos nessa? Vamos nessa, professor, isso aí. Veja, aspecto climático, né? Então a gente precisa primeiro compreender o que é o clima. E aqui a gente já vai logo de cara dizendo que clima ele é diferente de tempo. Não é? Clima é diferente de tempo. E é, professor? É. Por exemplo, você pode até falar, né? Mas talvez não soubesse, que estaria errado. Né? Quando você diz assim, olha, o clima hoje está nublado. Não, não é o clima, é o tempo. Olha, o clima hoje está ensolarado. Não, não é o clima, é o tempo. Porque o tempo é o estado de momento da atmosfera. É o que está acontecendo agora. Tanto que no jornal você vê previsão. Previsão do tempo. Não é precisão, nem certeza do tempo. Então, espera-se que aconteça aquilo, né? Mas pode não acontecer, né? Enfim. Então, o clima é entendido como uma manifestação habitual, ou seja, de forma sucessiva, uma manifestação sucessiva da atmosfera num determinado ponto. É um dos mais importantes recursos naturais à disposição do homem e foi considerado matéria de interesse comum da humanidade por decisão da ONU. É um dos principais fatores responsáveis pela repartição dos animais, aí aqui eu estou falando em fauna, e vegetais sobre o globo. Aí a gente fala do aspecto de vegetação. Quando eu disse a vocês que a gente pode passear pelos assuntos, né? Pode passear pelos assuntos, é nessa perspectiva. A gente não deve trabalhar, ou eu pelo menos não trabalho, com a geografia decoreba. Isso é do começo do século XX, de achar que professor de geografia era o cara que tinha que saber todas as bandeiras do mundo, tinha que saber todas as capitais do mundo. Hoje a geografia mudou bastante. Ah, mas e se minha banca for uma banca decoreba? Aí a gente faz a análise da banca, beleza? Aí a gente percebe o que é que tem de característica ali. Tranquilo? Mas lembrando que a nossa aula aqui, sempre no final da aula, a gente traz questões, né? Então, ali nas questões, a gente faz uma outra explanação, a gente mostra como é que você já pode ganhar tempo para responder, né? Vai ali cortando, né, algumas coisas que a gente já observa como errado, enfim. E aí a gente vai moldando algumas coisas. Tranquilo? Seguindo aqui, as investigações científicas no âmbito da climatologia mostram que desde a mais remota antiguidade se conhece a importância do clima como fator condicionante, ó,
Importância do clima como fator condicionante da configuração da paisagem. E sua incidência sobre o homem, refletindo-se na distribuição da população, assim como em suas atividades produtivas e devastadoras. Veja, o que está sendo colocado aqui, eu disse rapidamente que, olha, o clima pode apresentar correlações, a gente vai fazer relação com outros assuntos. Tranquilo? Nessa perspectiva, a gente tem a fala aqui, né, de um trabalho acadêmico, mesmo com grande avanço tecnológico e os esforços para o conhecimento, as forças da natureza, as sociedades permanecem ainda bastante vulneráveis e parecem tornar-se cada vez mais indefesas diante de eventos naturais extremos, particularmente aqueles de origem meteorológica, hidrológica e geológica. Eu fiz questão de pegar essa passagem, que é de 2003. 2003. Ah, professor, estamos em 2024, mas 2003 tem muito tempo. Veja, recentemente aqui no estado de Sergipe, dias atrás, tivemos ventanias que arrastou o telhado do Mercado Central, que arrastou o telhado, parte de telhado do Mercado Central, parte de telhado de ginásio esporte, que assustou a população. Então, esses eventos meteorológicos aqui em Sergipe também se manifestam. É claro que não na mesma intensidade que em outras localidades do Brasil ou até em outras localidades do mundo, né? Mas é claro que se manifesta. Tranquilo? Seguindo aqui, nós temos o estado de Sergipe está feito, ou seja, o estado de Sergipe está inserido numa área onde ocorre a circulação atmosférica regional com a presença de 4 sistemas meteorológicos, que são os ventos alísios de sudeste, a zona de convergência intertropical, o sistema equatorial amazônico e a frente polar atlântica. Vou até botar um asterisco aqui em frente polar atlântica. Mais na frente eu falo sobre isso. Aliás, já eu falo sobre isso. Os quais, em atuação ao inteirar-se, ou seja, ao conectar-se com outros fatores locais, entre eles a posição geográfica, a proximidade em relação ao mar, a influência do relevo e continentalidade, fazem predominar no estado um tipo climático quente. Tipo climático quente, a banca pode chegar e dizer, olha, Sergipe apresenta uma característica climática que é ser megatérmico. Os climas em Sergipe são megatérmicos, perfeito. Porque os climas em Sergipe têm como características grandes temperaturas, altas temperaturas. Ah, professor, mas eu fui no São João, em tal lugar, e eu senti frio. Veja, perceba que aqui tem, olha, os quais em atuação ao inteirar-se com outros fatores locais, entre eles posição geográfica, proximidade em relação ao mar, influência do relevo e continentalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se você está no litoral, a amplitude térmica, deixa eu deixar só aqui o slide, a amplitude térmica no litoral, amplitude térmica no litoral é menor que no sertão. Vou repetir. A amplitude térmica no litoral é menor que no sertão. Mas o que de acho é amplitude térmica, professor? Aí, ó, deixa eu aparecer aqui de novo para o seguinte. Se você tem dúvida do que é uma amplitude térmica, o grande problema aí não é a geografia de Sergipe, é geografia geral. E é necessário que você se conheça e que você tenha humildade suficiente para perceber o que é que dentro de alguns assuntos que não estão no conteúdo programático, como geografia geral
de Geografia do Brasil, você precisa melhorar. Eu não sei como você terminou o seu ensino médio em termos de qualidade em relação à geografia. Eu não sei o que é que você não conhece em relação a alguns conceitos da geografia. Mas você, nesse momento de preparação, você se conhece e você pode moldar de tal forma que você vai buscar atrás desse complemento. É claro que algumas coisas aqui a gente vai comentando, mesmo de não exclusividade de geografia de Sergipe. Por exemplo, o que é amplitude térmica, professor? Amplitude térmica, ela é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Beleza? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Isso é amplitude térmica. Mas não é porque é Sergipe. Isso é um conceito da geografia geral. Beleza? Isso é um conceito da geografia geral. Tranquilo? Então, percebam. Lembrem daquela música que diz: moro num país tropical. O Brasil é um país tropical, mas não todo o Brasil. Mas a parte que Sergipe está inserida, que o estado de Sergipe está inserido, é tropical. A única parte do Brasil que não é tropical é a região sul. Beleza? Então, quando eu digo aqui, ó, que Sergipe apresenta um tipo climático quente, entenda esse tipo climático como sendo um clima tropical. E com variações. Que variações são essas, professor? Úmido, subúmido e semiárido. Como é que eu posso perceber isso, professor? Úmido, onde é que vai ser o clima úmido, tropical úmido? Onde chove mais. Onde é que chove mais? Litoral. E aí eu chamo a atenção também para as diferenciações. O clima úmido é área chuvosa, é litoral, porção leste. Se eu chego na porção oeste do estado, eu vou ter uma área diferente na quantidade de chuva. É o clima semiárido lá na porção oeste. Então, o subúmido vai estar entre o úmido e o semiárido. Você mora num condomínio que tem o síndico e tem o subsíndico. O subsíndico, ele não é síndico, mas está próximo do síndico. No Brasil tem uma área subtropical. Não é tropical, mas está próximo de uma área tropical. Aqui, o clima subúmido, ele não é úmido, mas ele está próximo. Então, pegando algumas das regiões do estado, se eu falo no clima tropical úmido, eu vou falar no litoral. Se eu falo no subúmido, eu falo no agreste, transição. Se eu falo no semiárido, eu falo no sertão. Vou repetir, vou apagar isso aqui da amplitude térmica e vou colocar essa informação. Veja só. Se eu falo no litoral, eu estou aqui na área úmida. Essa área úmida, ela vai apresentar mais ou menos 1.500, 1.700 milímetros. Se eu falo no agreste, eu falo no subúmido. Essa área vai apresentar mais ou menos 1.000 a 1.100 milímetros. Milímetros é a quantidade de chuva. Se eu falo no sertão, eu vou falar na área menos chuvosa, é o clima semi-árido. Perceba, mesmo SE de sertão é o SE de semi-árido. Tranquilo? Tranquilidade? E aí aqui a gente tem o seguinte, no semiárido ocorre aí em torno de 600 a 700
milímetros, em torno, aproximadamente. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, beleza? Tranquilo? Show! Apresenta ao estado de Sergipe um regime pluviométrico. Pluviométrico é chuva, definido por um período seco, de primavera a verão, e chuvoso no outono e inverno. Qual o período de chuva em Sergipe? Outono e inverno. Ah, professor, mas eu lembro que em janeiro choveu. Sim, choveu um dia. Sim, choveu um momento de um dia. Né? Mas o período intenso de chuva, o período principal de chuva, melhor dizendo, o período principal é de outono a inverno. Podendo aparecer na sua prova como sendo de março a agosto. Certo? Então, outono e inverno ou março a agosto. Não esqueçam disso. Tranquilidade? Seguindo aqui, nós temos o seguinte. A faixa litorânea do estado, constituída por diversos municípios, como Indiaroba, na extremidade sul. Lembre da importância de ter contato com o mapa. Aracaju, no centro, e Brejo Grande, no extremo norte. Com 1 a 3 meses secos entre dezembro e fevereiro. Corresponde à área em que a precipitação é mais bem distribuída durante o ano, na qual se registram os maiores totais. Precipitação aqui, nesse caso, para a gente, nada mais é do que chuva, viu, gente? Isso aqui é chuva. Para a gente, isso aqui é chuva. Se eu estou no Polo Norte, a precipitação é neve. Beleza? Então, essas palavras bonitinhas para dizer, olha, a área que chove mais é o litoral, faixa litorânea, está aqui, faixa litorânea, não é? E tem uma boa distribuição, porque além de chover mais, tem uma boa distribuição. Tranquilo? Essa regularidade das precipitações, centradas nos meses de abril a maio, especialmente outono e inverno, decorre da propagação da frente polar. Aqui, frente polar, na prova pode aparecer como MPA. O que é MPA, professor? Massa polar atlântica. Então pode aparecer frente polar ou massa polar atlântica. Tranquilo? Aqui vai provocar as chamadas chuvas frontais. Provocam as chuvas frontais. Qual é o período? Chuvas frontais. Qual é o período de atuação da MPA? Sobretudo no litoral, aqui do estado de Sergipe, de maneira geral, entre maio, junho e julho. Principalmente nesse trimestre aqui. Ó. Aí você lembra do período de São João e São Pedro. Lembra se chove nesse período de São João e São Pedro? Se você chegar à conclusão que chove, uma das motivações é a massa polar atlântica. Beleza? Tranquilidade. Com os máximos mensais pluviais, ou seja, chuvas, pluviais são chuvas, fluvial é rio. Seguindo a trajetória marítima, esta faixa, a litorânea ainda, né, engloba isoeta. Isoetas são linhas no mapa que unem pontos com a mesma quantidade de chuva, superior a 1.600 milímetros. Agora, na faixa periférica ao litoral, ou seja, na faixa depois do litoral, onde predomina o subúmido, cuja extensão abrange quem? O agreste. Lembre que eu disse a vocês, o agreste. Registra-se uma pluviosidade entre 700 e 1.400. 700 mais 1.400, 200, dividido por 2, vai dar em torno de 1.000, 1.050, 1.100. Eu disse a vocês, um outro slide, que o litoral chove em torno de 1.500 a 1.700, que o agreste chove em torno de 1.000 a 1.100, claro, isso é em torno, você pode ter um pouco mais, você pode ter um pouco menos, beleza? Envolvendo os municípios de Itabaiana. Itabaiana, eu tenho que lembrar que é a representação principal do agreste. Itabaiana, Ribeirópolis, Japoatã, Lagarto. E aí eu estou ouvindo esses municípios, eu estou ouvindo o nome desses municípios. Se eu não sei onde é que esses municípios ficam, já é uma grande oportunidade de eu pegar o mapa e dar uma observada no mapa. Ter familiaridade com o mapa, beleza?
Os totais pluviométricos dessa faixa, que faixa? A faixa do Agreste, são concentrados em 7 a 8 meses do ano, definindo-se um período seco com no máximo 5 meses de duração. No litoral, em torno de 3 meses o período seco. No Agreste, em torno de 5 meses o período seco. A noroeste do estado, a noroeste do estado. Primeiro você tem que saber que noroeste é a junção de norte mais oeste. Começa daí. Em termos de referência de município, eu posso pegar aqui a noroeste, municípios como Poço Redondo. E já vai um bizu aqui para o seguinte. Poço Redondo junto com Canindé são os municípios que menos chovem no estado de Sergipe. Tranquilidade? A noroeste do estado, onde predomina o clima semiárido. E aí, se eu sei que tem um semiárido, eu já vou saber que tem a vegetação de caatinga, é sertão. Com 6 a 8 meses secos, as chuvas geralmente se iniciam em abril, com períodos secundários em julho, havendo ligação com o deslocamento meridional, ou seja, sul, e com a intensidade da zona de convergência intertropical. Nessa faixa, as linhas no mapa unem pontos de 700 a 600 milímetros, abrangendo os municípios de Canindé, Poço Redondo, Monte Alegre, Glória, São Miguel do Aleixo, etc. Perceba que eu estou citando o nome de municípios. No slide anterior se falou em Agreste, então citamos Itabaiana, citamos Ribeirópolis, citamos, enfim, Lagarto. Aqui, Sertão. Eu já estou fazendo uma fala considerando inclusive a localização dos municípios, que a gente já viu isso em outra aula. Né? Então, é interessante que você tenha esse contato com o mapa. Tranquilo? Os períodos de estiagem, por vezes, se estendem de 2 a 3 anos. Por vezes, por vezes. Tranquilo? As secas muito frequentes nessa porção do estado são provocadas pelas causas internas e externas. Internamente, explica-se pela influência oceânica, posição em baixa latitude, topografia e alta reflexividade da crosta terrestre, reduzindo a absorção de energia solar na superfície e na coluna de ar sobre a região. A causa externa, por vezes, o El Niño. Nessa questão climática, é só também você observar quando vocês estiverem assistindo o jornal, porque vocês devem assistir jornal também, o nosso estimado, nosso querido e estimado Overlan Amaral, né? O nosso meteorologista oficial. Seguindo aqui, como se constata, a distribuição das chuvas no estado segue o padrão espacial regional, decrescendo seu volume com afastamento da fonte de suprimento da umidade no oceano. Isso aqui quer dizer o seguinte, olha, se eu faço esse rabisco aqui, aqui é o mapa de Sergipe. Se eu sei que aqui é o oceano, olha, eu estou no litoral. Então eu estou dizendo, se eu saio do ponto A para o ponto B, a umidade, a quantidade de chuva vai diminuir. Do litoral para o interior, a quantidade de chuva diminui. Do litoral para o interior, a altitude, o relevo aumenta. Do litoral para o interior, a concentração populacional diminui. Beleza? Mas como aqui a gente está trabalhando a questão climática, eu preciso saber que do litoral para o interior, por exemplo, a quantidade de chuva vai diminuir. Tranquilo? Aqui um mapinha, como eu disse a vocês todos, em todas as aulas, vai ter algum slide com mapa, né? Isso é uma coisa que eu faço questão. Veja, as cores mais fortes aqui nesse mapa, o vermelho, né, esse cor de abóbora, significa área menos chuvosa. Menos chuvosa. Aqui está no aspecto climático, mas, por exemplo, essa divisão aqui está sendo uma divisão considerando as bacias hidrográficas. Então, aqui é a bacia do São Francisco. Aqui é a bacia do Japaratuba. Aqui é a bacia do Sergipe. Aqui é a bacia do Vaza
Barris. Aqui é a bacia do Piauí. Aqui é a bacia do Real. Aqui vai ser a bacia do Sapucaia. Sapucaia. Que, a depender do material que você encontra aí pela internet, vai ter lá GC1, Grupo Costeiro 1, ou Grupo Costeiro 2 para a Caueira, a Baís, que está aqui, ó. Mas desde 2011, desde 2011, 2012, essas bacias já têm nomes. Beleza? Então aqui está se tratando da questão de chuva, quantidade de chuva, mas está no mapa dividindo, sendo utilizada a divisão de bacias hidrográficas. Beleza? A variação aqui, ó, entre 600 milímetros, 500, 600 milímetros, e aí uma vez ou outra chegando a 2.000 milímetros, mas em torno aqui vai ser 1.700. Aqui, algumas questões para que a gente possa fixar o assunto, é sempre importante. O estado de Sergipe apresenta 3 faixas climáticas no sentido leste e oeste do seu território, com chuvas concentradas nos meses de outono e inverno. Ó, o enunciado está dando dica de estudo. Ah, não, mas aí na hora da prova... Não, eu estou dizendo nesse momento de preparação, ele está dizendo, olha, Sergipe apresenta faixas climáticas no sentido leste-oeste. Que faixa climática vai ser essa aqui? Litoral, agreste e sertão. Ok? Com chuvas concentradas nos meses de outono e inverno, ou março a agosto, não esqueça. E temperaturas amenas, que raramente ultrapassam a faixa dos 30 graus. Isso aí, hoje em dia o negócio está tenso. Conforme o texto da classificação das faixas climáticas, assinale a alternativa que aponta exclusivamente as faixas climáticas presentes no estado de Sergipe. Faixa litorânea se estende de norte a sul. O norte vai ser Brejo Grande. O sul vai ser Indiaroba. Com largura de 50 a 60 km, correto. Faixa central. Se eu falo na parte central, eu já tenho que lembrar no centro, no meio do estado, o agreste. Lembra da região Itabaiana. É a zona de transição. Transição está entre uma coisa e outra. E apresenta largura próxima da litorânea. A precipitação pluviométrica se situa em torno de 1.000 milímetros, correto. Faixa climática oeste. Peguei o oeste do estado, já lembro do sertão. Se o leste é o litoral, o oeste é o sertão. Está localizada a região semiárida, semiárida, sertão, do estado, com largura variável em razão da conformação irregular do seu território. Nesta região, a precipitação pluviométrica se situa em torno dos 600 milímetros anuais. Devo lembrar que é a área menos chuvosa. Beleza? Concentrado no outono e inverno, sempre salientando que pode ser março a agosto. Então, esse item 3 também está correto. O item 4. Faixa climática de baixa latitude. Todo o estado está em baixa latitude. Não é uma área específica do estado. Todo o estado, toda a região nordeste, está em baixa latitude. 92% do Brasil está em baixa latitude. Não é uma área específica de Sergipe. Os raios solares incidem de forma transversal. Diante desse fator, as temperaturas são elevadas, em média sempre acima de 20 graus. Correto. Os índices pluviométricos possuem um grande contraste. Uma vez que há regiões acima dos 2.000 milímetros, pode acontecer de forma esporádica. Ao ano, já em outros lugares não ultrapassa 25. Não ultrapassar 25 milímetros é área de deserto. Véio. Em Sergipe, a área que chove menos chove em torno de 600, 550, 600 milímetros. 25 milímetros, não tem área nenhuma no Brasil que chova isso. Então o item 4 está falso. Se o item 4 está falso, a gente não pode marcar a letra A, que são todas corretas. A gente não pode marcar a letra B, porque teve item correto. A gente não pode marcar C, porque o 2 e o 3 também estavam corretos. A gente não pode marcar o E, porque o 4 está incorreto. Então a resposta aqui, letra D. Os 3 primeiros itens estão corretos. 1, 2 e 3. Beleza? E aqui uma outra questão.
O clima é um dos elementos geográficos mais importantes, influenciando na distribuição da vegetação, dos animais, dos solos, entre outros. Com relação às características climáticas do estado, assinale a alternativa correta. O litoral do Sergipe tem como predominante clima equatorial? Falso. Isso aqui está na região da Amazônia. Falso. Letra B. A faixa do agreste sergipano é marcada pelo subtropical? Falso. Subtropical é região sul. Falei durante a aula. Letra C. O sertão sergipano tem um clima semiárido como predominante. Correto. Letra D. A faixa interior do Sergipe está associada ao clima tropical desértico. Falso. O Brasil não apresenta área com tropical desértico. Pelo menos por enquanto não. Beleza? Então, ó. Só voltando aqui. Resposta à letra C. Beleza? E aqui eu deixo a mensagem final, desejando aí bons estudos. Espero que aproveitem bem essa aula. E até a próxima.